Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista Portal ao vivo. Aproxime-se. A partir de agora, mais uma entrevista ao vivo. E hoje, mais do que especial, o Portal está recebendo aqui no Estúdio Portal. Está aí na tela? Cadê a tela? Sumiu da tela. Vou trazer em seguida, mas a tabeliã, a Maíra e o tabelião substituto, nosso amigo Jorge, que vai bater um papo ao vivo e exclusivo. E lembrando que você pode interagir em tempo real nos canais Portais em tempo real. Está contando com você, lembrando que você pode participar ao vivo da nossa entrevista. Boa noite, Maíra, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? É um prazer, é uma satisfação estar aqui. Cumprimentamos a todos os cidadãos de Jaguaruna e todos os que estiverem participando conosco ao vivo. Meu amigo Jorge. Boa noite, Evandro. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Esperamos ter uma conversa agradável e bastante querida com os nossos amigos aí. E nas dúvidas, nos chamem, por favor. Pode deixar o seu recadinho embaixo e lembrando, é importante a sua participação. Hoje, conhecimento sobre cartório, hoje é o dia, hoje é a hora, hoje é a vez. Aliás, o pessoal que está participando pode enviar o seu abraço, mandar aquele abraço. Vou deixar aqui ó, um abraço para o meu amigo Marcelo Paiva, o Heraldo Plácido, a Marileia Ricardo, que estão nos assistindo. Eu vou fazer a primeira pergunta já para a Maíra. Ô Maíra, o cartório de Jaguaruna, vou começar pelo horário. Vou começar aqui, qual é o horário de atendimento do cartório de Jaguaruna? Gostaria que você falasse um pouco. Nós atendemos a população das 9, de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e das 13h30 às 18h. O atendimento, menos no sábado, claro, né? Não, a gente não funciona aos sábados e aos domingos. É de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia e das 13h30 às 18h. O pessoal tem tanta dúvida com cartório assim como eu tenho. É importante a nossa conversa aqui de hoje. O que o cidadão mais hoje procura de serviço no cartório? Pois então, os cidadãos procuram lá no tabelionato os serviços que são mais conhecidos, as escrituras, as autenticações, os reconhecimentos de firma, mas a gente percebe que existe uma dificuldade das pessoas em entender o serviço do cartório, as diferentes competências dos cartórios e alguns serviços que nós prestamos, os cidadãos sequer sabem que nós prestamos. Então, só para contextualizar, o projeto Cartório e Você, o que tem a ver, surgiu justamente dessa necessidade de trazer de uma maneira mais lúdica, mais simples para o cidadão comum, o que os cartórios fazem, quais são as nossas atribuições e qual é a importância desses serviços na vida dos cidadãos. Hoje, aqui em Jaguaruna, embora eu já tenha exercido como titular de cartório outras competências, hoje aqui em Jaguaruna nós exercemos a função de tabeliã, a minha função é tabeliã de notas e de protesto, mas existem outras competências e esse projeto surgiu justamente para diferenciar um pouco isso. E aí o Jorge pode falar um pouco dessa diferença das diferentes competências exercidas pelas serventias extrajudiciais e de como a gente traz isso de uma maneira mais simplificada para a população no projeto Cartório e Você, o que tem a ver. Evandro, a princípio as pessoas têm muitas dificuldades em saber qual cartório faz o quê, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes, que o cartório em si ele é uma classificação, né? Todos são cartórios, né? Todos eles têm a nomenclatura de cartório. Porém, os cartórios, eles têm as suas atribuições, né? Muitas pessoas chegam até o tabelionato e falam assim, eu quero uma certidão de nascimento, eu preciso registrar o meu filho. A gente fala, não é no nosso tabelionato, é no cartório da frente, que é o registro civil. Hoje, aqui em Jaguaruna, por exemplo, né, que eu acho que a gente poderia focar
bastante aqui, que é o que a população precisa saber. Nós temos o tabelionato de notas e protesto, que é onde a gente exerce a nossa atividade, onde a doutora Maíra é a tabeliã, e nós temos o registro civil, o registro de títulos e documentos, o registro das pessoas jurídicas e o registro de imóveis, que fica em frente, que é conhecido, né, de toda a região, que é do Valfrido Fontana, né? Então, onde vamos registrar um filho, por exemplo, o cartório ele acompanha a vida da pessoa desde que a pessoa nasce até ela morre, né? Eu sempre falo isso, né? Você nasce num cartório, você casa num cartório, você contrai dívida num cartório, você compra uma casa num cartório e você morre num cartório, né? Então, a gente vive no cartório, né? Então é um serviço essencial para a população. Então hoje acho que é importante a gente ter essa conversa para que a gente possa sanar um pouco das dúvidas e demonstrar também a importância do cartório na nossa vida, que passa desapercebido muitas vezes, né? A gente acha, é só uma questão burocrática, né? Mas uma frase que não é minha, que é da doutora Maíra: você só é cidadão registrado. Ou seja, você só é cidadão se você tiver uma certidão de nascimento, né? Ela fala isso, né, diariamente. Na verdade, eu costumo dizer que ninguém é cidadão sem passar pelo registro civil. Qualquer programa de assistencial, seja de caráter municipal, estadual ou federal, não é possível sem a certidão de nascimento. Então, só se exerce os direitos à cidadania com a certidão do registro de nascimento. Quando a pessoa se casa, e isso tudo acontece, essas três coisas que nós vamos dizer agora, que são as principais do registro civil, que não é no nosso cartório, é no cartório, da frente, é o nascimento. Então, se registra o nascimento da pessoa natural. Com essa certidão, que é o documento, a pessoa vai poder matricular o filho na escola, levar ao hospital quando fica doente, fazer tudo que é necessário, pleitear um benefício, né, junto aos governos. Quando a pessoa decide, nem todos se casam, mas quando a pessoa decide se casar, é nesse mesmo cartório em que fez o nascimento, ou não nesse mesmo cartório, no cartório com a mesma atribuição. Pode ser em Jaguaruna, pode ser em Tubarão, pode ser em qualquer outro cartório de registro civil, a pessoa vai casar. E quando a pessoa morre, o seu óbito também é registrado num cartório de registro civil. Mas nós, aqui em Jaguaruna, reiteramos, a nossa competência é a competência de notas e protesto. Um detalhezinho para frisar nessa situação do registro civil, né, que é no outro cartório, que é uma coisa bacana, né, para uma cidade pequena igual Jaguaruna. Por exemplo, você nasce em Tubarão, na maternidade do Tubarão, por exemplo, ou sei lá, em Florianópolis, porque eu acredito que aqui não tem a maternidade, né? Não, de momento não. Não tem, né? Então, ó, aí antes a pessoa nascia em Tubarão, era registrada em Tubarão, mas pô, ele é de Jaguaruna, o cara é de Jaguaruna, por que ele está registrado em Tubarão se ele é de Jaguaruna? Hoje não, hoje tu tem a possibilidade de nascer lá em Tubarão e trazer o registro para Jaguaruna. Pode, a pessoa é natural de Jaguaruna, mesmo nascendo em Tubarão. Isso é muito importante para a gente que é um município, para nós aqui que somos um município pequeno. Quanto mais pessoas a gente tiver, melhor, né? Fomenta a cidade, mas para o senso comum também é importante. Pô, eu vivi a vida inteira em Jaguaruna, mas por um momento eu tive que nascer em Tubarão, vou registrar em Tubarão? Não é preciso, né? Antigamente era obrigatório você ser registrado onde você nascia. Hoje não, você pode trazer a tua certidão de nascimento pro cartório, no caso, que você reside, que você mora, no caso o pai e a mãe, né? Então, para esse município aqui, para o nosso município, é bastante importante essa situação. Olha, tá aí uma coisa que eu não sabia e muita gente não sabia, está nos assistindo. Então, isso é possível, então, fazer essa migração para o município? Não é a migração, é o registro. É o registro. A pessoa vai registrar o nascimento do filho. Se nasceu em Tubarão, pode registrar em Tubarão ou pode registrar aqui em Jaguaruna, né? Não é que vai migrar o registro. Uma vez registrado, o registro vai estar naquele cartório para sempre. É que antes não tinha a opção. Hoje você tem a opção, né, de fazer. E a opção de inclusive, escolher e indicar
a naturalidade, porque ao pé da letra, quando uma pessoa, digamos, não ao pé da letra, faticamente, se a pessoa nasceu em Tubarão, ela é natural de Tubarão. Então, eu não sei dizer de que ano é essa lei, mas de uns 2, 3 anos, permitiu, relativamente recente, permite que o cidadão nasça em Jaguaruna, seja registrado, nasça em Tubarão, seja registrado em Jaguaruna, escolha como naturalidade Jaguaruna, né? Porque senão muitos municípios pequenos que não têm maternidade e tal, simplesmente não existiriam mais cidadãos daquele município, que é o caso, como o senhor disse agora, de Jaguaruna, que não tem maternidade, então não teria mais cidadãos jaguarunenses. Falar em maternidade, eu tenho uma filha que começa com a letra K e Y, e poderia antes usar o K e o Y. Hoje pode usar Pode. O que o Código de Normas e na verdade a legislação federal proíbe o oficial de registro civil de registrar uma pessoa com um nome que a exponha ao ridículo, né? Não necessariamente a junção de duas consoantes expõe a pessoa ao ridículo, né? Por exemplo, Kira é um nome muito comum, né? E tem 2 consoantes, 3 na verdade, né? Uma vogal. E isso não expõe a pessoa ao ridículo. Agora, aquele excesso de consoantes e tudo mais, aquela criação de nomes muito esdrúxulos, realmente isso pode expor a criança ao ridículo. E o brasileiro adora. Isso, então a gente... O brasileiro adora fazer um nome diferente. Você sabe que a minha filha teve o KY, eu consegui. Depois a minha outra Karine queria o Y, eu não consegui colocar. Pois então. Não sei, mas pode, hoje pode. Pode. Desde que não exponha ao ridículo. Ao ridículo, né? e que não fique, e que não seja um excesso, né? Porque existe, além da legislação federal, que é a Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos, existe o Código de Normas, editado pela Corregedoria Geral da Justiça, que é um órgão que fiscaliza os cartórios, que é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que edita essas normas que os cartórios observam. Então, durante muito tempo vigorou, e acredito até que vigore ainda, eu estou um pouco afastada do registro civil há algum tempo, mas existiu uma previsão normativa no Código de Normas da Corregedoria dizendo que esse excesso de consoantes e tal não deveria ocorrer, deveria ser evitado. Então, daí, provavelmente, a negativa nessa oportunidade. Eu não conheço, enfim, o caso, é difícil se manifestar, mas a base é não expor a criança ao ridículo e evitar, enfim, um excesso de consoantes. É importante a gente frisar para o pessoal que está assistindo que a doutora Maíra, ela já trabalhou em todas as especialidades, né? Eu vou deixar claro de novo que nós somos do tabelionato de notas e protesto. Porém, como a gente estuda bastante, a gente está bastante ligado dentro da área extrajudicial, a doutora Maíra já foi oficial de registro de civil, já foi oficial de registro de imóveis, é tabeliã, então a gente acaba tendo um conhecimento amplo em outras especialidades que não a nossa. Né? Porém, a nossa especialidade, o nosso trabalho é no tabelionato de notas e protestos. Porque eu estou dizendo isso porque amanhã depois a pessoa encontra na rua, vai dizer assim, eu vou registrar lá o meu filho. Não, é no cartório Não é da conosco, frente. É no cartório da frente. Porém, aqui a gente está explanando sobre toda a atividade extrajudicial. Todos os cartórios em si, né? Para a gente ter uma conversa gostosa, né? Algo dinâmico e para aproximar também um pouco o cidadão, que muitas vezes parece que o cartório é um bicho de 7 cabeças, ou existe, às vezes, até um preconceito em relação, né, aos serviços extrajudiciais, que são conhecidos como cartórios, né? Então, o que a gente vem, a nossa ideia com o projeto Cartório e Você, o que tem a ver é justamente fazer essa breve diferenciação entre as especialidades e mostrar que os serviços de cartório são essenciais às vidas dos cidadãos, né? Em todas as esferas. Então, eu acho que a gente podia agora, considerando que a nossa competência é notas e protesto, focar um pouco mais nessas nossas atribuições. E eu trago aqui, a título exemplificativo,
um instrumento muito pouco utilizado, mas que é muito importante e que nós fazemos ali no tabelionato, que é a ata notarial. Para tudo aí. Olha para aquela câmera lá e me responda. O que é ata notarial? Ata notarial. Notarial. O Ney está lá assistindo, que é o nosso companheiro, e depois você vai conhecer o Urra Leão. Não está entendendo nada o que é ata notarial. Então eu vou explicar bem fácil para você que está assistindo a gente agora o que é uma ata notarial. Provavelmente você que está aí nos assistindo já fez uma autenticação de cópia, não é? Em algum momento da vida te pediram uma cópia autenticada do seu RG, de qualquer documento, do seu diploma, enfim, uma cópia autenticada. Do mesmo jeito que o tabelião tem competência para autenticar uma cópia, ele tem competência para autenticar um fato. Qualquer fato da vida cotidiana. Então, antes de começar aqui ao vivo, nós estávamos conversando sobre esse excesso de haters, né? Dessas pessoas que ficam xingando umas às outras nas redes sociais, às vezes em grupos de WhatsApp. Como que se pode fazer, pré-constituir uma prova, por exemplo, para uma ação indenizatória por danos morais? Leva o celular ao tabelião ou indica ao tabelião o perfil da pessoa que te ofendeu, que chamou disso, daquilo e não sei o quê. A gente vai fazer os prints dessas telas, nós vamos verificar, principalmente se for um celular. Cada celular tem um número único, a gente faz constar isso no documento e o cliente sai de lá com essa ata notarial, que é esse documento, essa prova pré-constituída que tem fé pública e que você pode utilizar para tomar as providências judiciais cabíveis contra o seu ofensor. Sobre a ata notarial, eu vou deixar o Jorge falar um pouco mais, porque não é só ata notarial de Facebook, Instagram e WhatsApp. Esses são apenas alguns exemplos, mas qualquer ato, qualquer fato da vida pode ser objeto de ata notarial. A ata notarial é um dos instrumentos, a gente usa a expressão instrumento no cartório, mas digamos que a ata notarial é um dos serviços que a gente faz mais gostosos que tem. A ata notarial, nós podemos colocar nela qualquer coisa que o tabelião veja, inclusive atos ilícitos, ou seja, o pessoal aí toma cuidado, quando a doutora Maíra passar, ou eu passar, se a gente vê alguma coisa, a gente pode registrar na ata notarial. Claro que brincadeira à parte, a ata notarial ela é baseada, como qualquer ato do cartório, num requerimento da parte. Alguém vem até o cartório e solicita, olha, eu quero constatar um fato. Qualquer coisa, olha, eu quero saber por que a galinha atravessou a rua. Eu quero que você constate o que ela foi fazer do outro lado. A gente pode. Ultimamente, a gente acaba usando mais a ata notarial em processos relativos a imóveis, por exemplo. O uso capião, que a pessoa tem a posse do imóvel. Pessoal, não é uso campeão, ok? O nome é uso capião. Isso é muito importante. As pessoas falam capião. As pessoas falam uso campeão. Não é. É uso capião. E aí o Jorge vai falar agora das atas notariais para fins de processo de uso capião. Isso, o uso capião, não é campeão porque foi campeão de alguma coisa não, é capião, é uso capião. Essa é uma das mais costumeiras, a pessoa tem uma posse no imóvel lá há 10, 15, 20 anos e ela não tem um registro, ela não tem uma escritura porque ela assumiu a posse através de um recibo, de um contrato, Então, hoje existe a modalidade do uso capião extrajudicial que a gente faz através de uma ata notarial, que é o mesmo instrumento que a gente usa para pegar as fotos do Facebook, de uma ofensa, de qualquer coisa que esteja na rede mundial ou na internet, É muito usual também, por exemplo, a pessoa alugou uma casa, foi embora. Ela pegou e abandonou o imóvel. O dono da casa, ele quer reaver o imóvel. A gente, como é que eu vou reaver o imóvel se tiver alguma coisa dentro da casa lá, da pessoa que alugou? A gente vai ter que entrar com um processo judicial de reintegração de posse, olha a demora. Imagina nessa pandemia, O judiciário está abarrotado.
Como é que a gente pode antecipar isso? A posse do imóvel para devolver para o proprietário. Ele vai até o tabelionato, faz o requerimento, nós vamos com ele até o imóvel, juntamente com um chaveiro, faz a abertura do imóvel. Se tiver alguma coisa dentro do imóvel que pertença ao locador que abandonou o imóvel, a gente vai constar tudo isso em ata para deixar, né, seguro a parte que está assumindo a posse do imóvel. Mas assim, ela tem é infinitas as possibilidades, porque no nosso dia a dia é infinito. Uma batida de carro, um xingamento verbal que a gente tenha, né, presenciado, da internet, do WhatsApp, nossa... Atas de assembleias de sociedades, atas Sim. de... Aqui em Jaguaruna não tem, né, condomínio? Não costumo, não tem. Então, mas às vezes a assembleia num condomínio, né, que às vezes dá aquela discussões e tal, se pode, se não pode, se tem quórum, se não tem... Tudo isso pode ser objeto de ata. Claro. Só que queria fazer duas observações sobre essa questão da ata. Primeiro, a gente falou aqui do uso capião. Vamos deixar claro que a lavratura da ata notarial é uma parte do procedimento de uso capião. Não significa que a pessoa tenha direito. Nós vamos lá verificar se os confrontantes, que são os vizinhos, tá? Confrontantes é o termo técnico que a gente usa, se os vizinhos conhecem, há quanto tempo tá lá, se tem quanto tempo que o fulano tá lá e tal, se o Joãozinho realmente tá morando naquele imóvel, sei lá, 5 anos, 10 anos, qual o tempo. E esse documento depois vai ter um processo judicial ou extrajudicial, aí é o interessado que vai decidir. Se for extrajudicial, vai ser no registro de imóveis, que é o cartório da frente, aqui em Jaguaruna. Se for judicial, vai ser lá no fórum, né? Mas fato é que não significa que a lavratura da ata ela é um instrumento importante, é uma parte que pré-constitui a prova. Todo mundo já ouviu falar de prova no processo, certo? Em processos judiciais, prova. A ata notarial ela é uma pré-constituição de prova para esse processo, né? De uso capião. Tinha uma outra coisa que e agora não esqueci. é a prova de casa, tá? Não é a prova da escola, é a prova do processo. Porque como vai tramitar o processo, assim, quando você faz uso capião, a pessoa fala assim, eu estou fazendo uso capião judicial. Eu tenho a ata de uso capião aqui, o imóvel é meu. Não, é uma parte do processo, é o início do andamento do processo. Porém, a celeridade que a ata vai trazer para o processo, ela é enorme. Porque o juiz não vai precisar, ou o registrador, não vai precisar ir lá mandar o oficial, não vai precisar falar com os vizinhos, não vai precisar averiguar nada, porque já está tudo na ata. Já chegou mastigadinho para ele. E a população jaguaruense procura esse serviço, por exemplo, do uso capião aqui hoje no cartório? Procura. Há uma situação para a gente frisar. A ata notarial de uso capião é a única, tá? As outras não precisam. Mas a ata notarial de uso capião, ela precisa ter o peticionamento e o acompanhamento de um advogado inscrito na OAB, né, com a situação regular, tá? É a única ata que faz essa exigência. Uma observação, lembrei o que eu ia falar. Aqui em Jaguaruna tem muitas áreas ocupadas, áreas públicas ocupadas, certo? Por pessoas irregularmente. É importante dizer que não são passíveis de uso capião áreas públicas. Então, nós até podemos fazer... Não adianta dormir no banco da praça 10 anos e dizer que é teu. Dizer que a praça é sua, não vai. Interessante esse assunto aí. Certo? Então, assim, nós vamos lavrar a ata, mas é preciso saber se aquela área é uma área pública, porque se for uma área pública, ela não é passível de uso capião. Agora, só antes do Jorge continuar, dar um exemplo um pouco mais palpável, que é o seguinte, sobre essa questão da prova, porque o uso capião às vezes fica um pouco abstrato, essa questão de fazer ou não, né, de ser uma parte do processo, mas só para deixar claro, vamos supor, a pessoa me traz o celular dizendo, mostrando que fulano chamou disso, daquilo outro, nós vamos sem juízo de valor. É muito importante dizer que nós não vamos dizer que o celular é feio, que a porta é bonita e não sei o que, nós vamos simplesmente descrever sem juízo de valor, porque não cabe a nós fazer juízo de valor. Então eu vou lá descrever e tal, o que a pessoa falou, colocar os prints e tal.
De repente, lá no processo judicial por indenização de danos morais, o juiz pode entender que aquilo não é ofensivo. Mas não é porque eu lavrei a ata errada, é porque o juiz entendeu que aquilo não era ofensivo. Então, só para as pessoas, para ficar claro para as pessoas qual é o nosso trabalho. Porque de repente a pessoa fala... Chega lá, ele disse que eu sou feio. Pô, eu não vou dizer se é feio ou é bonito, né? Por mais que eu ache. Não pode. Não pode. Né? Realmente é na literalidade do fato ocorrido, né? Mas a gente quer deixar de uma forma bacana, demonstrando que é um instrumento bastante flexível, né? Que pode ser usado em várias situações, pouco usado, tá? É um instrumento pouco usado, desconhecido. E não estou falando só da população em si, é desconhecido às vezes até de muitos companheiros de advogados ou pessoas da própria área, porque eles acham que existem algumas limitações. Claro que cada instrumento tem um requisito que tem que cumprir, porém, na sua essência é um instrumento bastante flexível, bem usual. Vou puxar uma palhinha de... O assunto tá bom, hein? Muito técnico e muito esclarecedor. O pessoal de casa está entendendo, claro que está tendo algumas dúvidas, pode aproveitar e mandar o seu recadinho. O pessoal aqui, ó, a Flávia, deixa eu ver aqui, a Flávia diz aqui o seguinte: boa noite, um abraço para a Maíra, excelente tabeliã. Ela tem conhecimento aqui, cara. Essa mulher aqui, olha, vou dizer uma coisa, hein? Eu vou perguntar o mundo da Mega Sena, a mulher sabe tudo, cara. Imagina. Olha a mulher atualizada. Parabéns, Evandro. Ótima entrevista com esses profissionais, o Jorge e a Maíra. Abraço, Juliano Ferreira dos Anjos. Abraço, Juliano. O Rafael Jucimara. Boa noite, Jorge. Rapaz, tá aqui a Jadina Gomes. O Ney. Nunca assistiu o Rei Leão? Já vi. Já viu o Rei Leão, o Neyzinho? O Ney tá dizendo ali que só tem contrato. Ele quer fazer isso, a escritura dele. Quer dizer aqui o seguinte, ó. Posso trocar o meu nome porque eu sou muito assediado? Você pode trocar de nome, não? Olha, existe uma previsão, existem algumas hipóteses muito restritas de troca de nome. Uma delas, também prevista na Lei 6.015 de 73, é 1 ano após a maioridade. Tá? A pessoa pode ir ao cartório e solicitar a troca do nome. Existem algumas hipóteses, como aquela que eu disse da exposição do nome ao ridículo, da exposição da pessoa ao ridículo pelo nome. Então, por exemplo, eu lembro que passou uma reportagem em que os irmãos chamavam fotocópia, autenticada e xerox. Mas eu vou fazer uma... Pode trocar nesse caso, tá? Eu vou fazer uma revelação íntima, né? Que ele deve estar ouvindo. Eu tenho um irmão, o meu irmão se chama McQuaid Eliakim. Como é que é? Isso é um palavrão, cara. O nome dele é McQuaid Eliakim. Olha, eu não sei onde o pai... E o meu é Jorge. Tu vê que é uma concordância. McQuaid Eliakim. Para quem assistiu... Lembra um pouco sabe, de Marrone, né? Não, mas sabe que é uma situação real? O meu pai, ele assistia muito o filme do Chuck Norris. Chuck Norris, eu tava O Lobo Solitário, lembra? Lobo Solitário. Ele, o nome do David Carradine. McQuaid Eliakim era o nome do Chuck Norris. Aí eu falei, não, é isso aí mesmo. E foi registrado. Eu gostei agora. É o nome de personagem famoso, eu falando cotidiano, cara. Mas vamos lembrar que o Código de Normas Catarinense, enquanto eu exercia pelo menos a função de registradora civil, claro que a gente não acompanha 100%, né, as alterações logo que elas ocorrem, às vezes a gente se atualiza um pouquinho depois, até porque, como eu disse, a nossa competência aqui é notas e protesto, mas existia, e eu acredito que ainda exista, uma previsão no Código de Normas Catarinense dizendo que não é possível registrar com esses nomes, como, por exemplo, eu não posso registrar o meu filho com o nome de Adolf Hitler. Não pode, tá? Por mais, enfim, que seja aí... Né? Às vezes, não estou falando do Hitler, pelo amor de Deus, porque às vezes as pessoas se sentem ofendidas. Tá? Vamos pegar outro exemplo. Vamos pensar, Luiz Inácio Lula dos Santos, não pode também. Enfim, qualquer nome que remeta a uma figura pública... Big Mac e McDonald's. Essa já exporia
ao ridículo. Não pode. Enfim, eu gostaria que a população entendesse que é um assunto muito sensível e que muitas vezes a gente pode dar um exemplo infeliz. Então, eu não vou nem mais dar exemplo, porque de repente, enfim... gera uma polêmica desnecessária. Então, cabe ao registrador, no momento do registro, em que é apresentado, olha, eu quero registrar o meu filho com tal e tal nome. Por exemplo, se chegar para registrar como vaso sanitário, obviamente que não será registrado porque expõe ao ridículo. Agora, muitas situações, a linha ali entre o mau gosto e o ridículo é muito tênue. Então, cabe ao registrador, nesse momento, fazer o seu juízo de valor e se a parte, ainda assim, entender que quer registrar o filho com aquele nome, cabe um processo que se chama suscitação de dúvida, que na verdade a dúvida não é do oficial, a dúvida é da parte, e cabe ao oficial fazer uma petição, direcionar ao juiz responsável pelos registros públicos da comarca, que vai decidir se pode registrar com aquele nome ou não. E isso que a doutora falou é bom frisar e é importante, e não é só no registro civil, mas em todas as categorias de cartório, o tabelião, o registrador, ele pode se negar a fazer alguma coisa que ele considere que está prejudicando alguém, que está causando algum prejuízo. Porque às vezes a pessoa chega lá e fala assim, onde está escrito na lei que eu não posso fazer? Não precisa estar escrito na lei. Se o tabelião de fé ou o registrador, eles verificarem ou sentirem que a situação pode vir a causar um prejuízo para o filho, para o avô, para a avó, para quem seja, não só no registro civil, mas em outras circunstâncias, o tabelião, o registrador, ele pode vir a se negar de praticar o ato. E geraria a suscitação de dúvida. No caso do tabelionato, como não existe, salvo determinados casos, não existe competência territorial para os atos do tabelião, como existe, por exemplo, do registro de imóveis. Exemplificativamente, eu não posso registrar um imóvel de Tubarão aqui em Jaguaruna e vice-versa, porém, eu posso fazer escritura de compra e venda desse imóvel ou aqui em Jaguaruna no nosso cartório, ou em um cartório em Tubarão e vice-versa. Isso é muito importante destacar. Então, no tabelionato de notas, isso não acontece com muita frequência, porque muitas vezes a parte vira e fala assim, aqui não faz, mas o fulano faz. Podemos, só que vamos ficar atentos a essa questão do fulano faz, porque muitas vezes o tabelião de lá está cometendo uma irregularidade e que pode até gerar nulidade desse seu ato. Então, ficar muito atento se a negativa do tabelião é uma negativa que se sustenta por ser uma negativa fundamentada, uma negativa legal, ou se realmente há ali um equívoco de interpretação, pode outro tabelião fazer o ato. Até porque não faz sentido você ir num cartório porque você quer segurança jurídica e pedir para ele fazer um negócio que não te dá segurança jurídica. Mas acontece. Acontece. Mas é isso para explicar para as pessoas que o cartório está aí para te dar uma segurança do que você está praticando, do que você está fazendo. Te dá segurança que o teu nome é João, te dá segurança que aquela casa é tua, te dá segurança que você fez um contrato e a pessoa é a pessoa que assinou. Isso, o cartório serve para segurança jurídica. Aí a pessoa vai lá no cartório e quer praticar um ato errado. Às vezes um ato simulado. Um ato que vai causar um prejuízo para ele, aí o tabelião, o registrador fala assim, não vou fazer. Não, mas eu quero fazer. Não, mas tu tá vindo no cartório é para fazer certo. Exato. Para fazer da forma... A gente tá aqui para ajudar, para fazer a coisa certa. E a gente se especializa, a gente estuda, a gente faz curso, nós estamos toda hora... Tá sempre... Exato. Então, tanto que a gente não entra só no mérito do nosso trabalho, nós entramos no mérito dos outros trabalhos, porque influencia. A gente precisa saber de tributação, nós precisamos saber de registros públicos, nós precisamos saber de tabelionato, porque tudo influencia. Às vezes chega uma senhorinha ali no cartório, eu vim aqui pagar o IPTU. Não é aqui, aí eu preciso explicar para ela, mas eu preciso saber para explicar para ela, olha senhora, não é aqui, no nosso tabelionato, a senhora vai lá na Central do Cidadão, vai lá na Prefeitura, teve essa semana ali alguém, eu quero fazer a interdição do meu pai. Pois então. Eu vou fazer a interdição do meu pai aonde? Qual o primeiro passo? O que eu tenho que fazer?
Não é no tabelionato também, porém a gente também tem que ter essa orientação. Nesse caso, só para já deixar, a interdição é um processo que necessariamente é feito no Poder Judiciário, porém, essa sentença do juiz vai para o cartório em frente ao nosso, vai ser registrado e depois, né, vai ser averbado e anotado nos registros correspondentes para que quando for tirar, porque só para explicar, quando a gente faz uma escritura pública, o que nós pedimos para vocês clientes, vocês usuários do serviço? Olha, traga uma certidão atualizada de pessoa natural. Se for solteiro, certidão de nascimento. Se for casado, certidão de casamento. Nessa certidão, se a pessoa é interditada, vai dizer lá, olha, o Joãozinho não tem mais a capacidade, o pleno gozo das faculdades mentais, que é como se diz juridicamente. Significa, né, que ele não tá bom da cabeça, né? Porque às vezes a gente fala tecnicamente, ele não tá bom na cabeça. Então, nesse caso, nós no tabelionato não podemos fazer a escritura. Não. Então, daí a importância desse entrelaçamento de informações e dessa interação entre as especialidades. E para o pessoal do caso entender a importância da segurança jurídica, como a doutora Maíra acabou de falar, um ato judicial que é assinado por um juiz interditando uma pessoa, ele só vai ter validade se for registrado no registro civil, ou seja... Válido ele é, né? Na verdade é só publicar. Isso, mas como a gente chama, o ato constitutivo contra terceiros, porque se ele estiver lá só no mandado, lá no fórum, ninguém vai saber. Aí o juiz manda para onde? Manda para o registro civil, porque quando você tirar a certidão da pessoa, vai estar a informação. Então, na prática, a validade vai se dar no cartório. Então, imagina, se um ato de um juiz precisa, né, passar pelo cartório para criar publicidade, imagina a nossa declaração de residência, nosso contrato de locação, nosso contrato de compra e venda. A gente precisa do cartório no nosso dia a dia e as pessoas precisam entender que não é numa condição burocrática, é para o teu bem, é para não te causar um prejuízo. Uma coisa que a gente costuma dizer, as pessoas às vezes têm esse ranço e falam assim, nossa, porque eu venho aqui, eu gasto, não sei o quê. Olha, eu li em algum lugar, essa constatação não é minha, mas eu replico porque realmente é uma frase que define muito bem o reconhecimento de firma, por exemplo. Você que está assistindo a gente, você faria um contrato sem reconhecer a firma de uma pessoa? Tudo bem, se você conhece e tal, ok. Claro. Mas você faria com um desconhecido? Não, você não faria, porque você que está assistindo, você sabe que quando você vai no cartório, é o cartório que assume que fulano é fulano. Porque se fulano não foi fulano, sabe quem arca com esse problema? Nós. É um ônus nosso. Então, essa é o que eu queria dizer, a frase. Que o cartório, o reconhecimento de firma, ele é o seguro mais barato que existe. Por quê? Porque você vai ali por... não chega a R$7,45. R$6,45 e você tem essa comodidade. Às vezes as pessoas acham que é caro. Meu Deus, R$6,45 para você não se incomodar com a identidade de fulano. Exato, mas a pessoa compra um carro de R$50 mil e paga R$6,45 num reconhecimento de firma no DUT. Óbvio que não é só isso, a pessoa paga outras taxas por Detran. Mas aí não é para nós. Mas no cartório em si é a taxa menor que tem, mas é onde a gente vê o maior volume de reclamações. É importante o serviço do cartório, né? Além de ser importante, tem que ser necessário, assim, dar mais tranquilidade a você que está nos assistindo aí, né? O serviço do cartório é importante. Nós não somos tão sabedores, mas por isso a gente está aqui, ó. Esses colegas aqui falando um pouco, a Maíra e o Jorge, trazendo esse pouco de conhecimento, para que você entenda como é importante o cartório, porque também é um direito seu. Sem dúvida. No início da entrevista, foi a Maíra que falou, foi o Jorge que nós nascemos, fomos para o cartório, casamos no cartório. Morremos no cartório. E morremos no cartório, exato. Então a coisa certa é você registrar em cartório. O cartório, ele acompanha a vida da pessoa nos momentos bons e ruins. Né? Ele acompanha quando a pessoa nasce, em alguns casos eles acham ruim casar, outros não, mas acompanha no divórcio. A conquista da vida de qualquer pessoa, eu acho que isso é meio geral, é a casa própria, né? A gente tem a nossa casa própria e essa conquista ocorre aonde?
cartório. Quer se organizar no papel? Passa no cartório. Passa no cartório. cartório. É isso aí. Olha só. Ajudar, desculpa. Eu só tenho um contrato do terreno, é difícil fazer, já estou há mais de 15 anos sem escritura, diz o Ney aqui. O Ney tá que tal, gente? Ney tá que tal. Acho que é do uso capião. Isso, essa daí, Ney, essa daí é o uso capião, é Ney, uma das situações. precisa ver se a área não é pública, se tem matrícula, passa lá no cartório que a gente te ajuda. Pergunta pro Ney se ele não tá dormindo no banco e quer fazer uso capião do banco da praça lá, né? Não pode, Ney. Agora, falando um pouquinho sobre essa questão das nossas competências e também nessa questão da pandemia, é importante destacar população de Jaguaruna e outras pessoas que vêm muitas vezes de fora para utilizar os nossos serviços, que nós temos um site que é o www.tabelionatojaguaruna.com.br, onde você encontra várias dessas informações que nós falamos aqui. Nós temos as nossas redes sociais, em que a gente posta muita coisa sobre dúvidas de clientes. Olha, o que é testamento? O que eu posso fazer num testamento? Qual que é a diferença do reconhecimento de firma por semelhança ou por verdadeiro ou por autenticidade? Por verdadeiro ou por autenticidade são sinônimos, é a mesma coisa. Então tudo isso a gente faz vários posts no nosso Instagram, que é @tabelionatojaguaruna, e também no nosso Facebook, que é Tabelionato Jaguaruna. Isso, Tabelionato Jaguaruna. Então é muito importante que o cidadão saiba que ele pode pesquisar essas informações online, nesses portais, nessas redes sociais e tudo mais, e que muitas coisas, até por conta da comodidade sua, usuário, já estão disponíveis online, seja pelo nosso site, seja pelas centrais. Então vamos falar um pouquinho de protesto, né? Só frisando ali, desculpa, no contato, a gente já está no século XXI, tá? Nós temos o WhatsApp, você pode falar com o cartório pelo WhatsApp, não precisa sair de casa. Pelo WhatsApp, pode chamar no Facebook, chama no Instagram, no direct. Só vamos dizer que no direct do Facebook e do Instagram, muitas vezes a gente demora um pouquinho, porque a gente está mais concentrado ali nos comentários abertos e nos posts. Mas o nosso WhatsApp... O WhatsApp, todo mundo usa o WhatsApp, todo mundo tem o WhatsApp. O cartório também tem o WhatsApp para responder pergunta de protesto, de escritura, de reconhecimento de firma, qualquer dúvida, né? Pode entrar no nosso site, no tabelionatojaguaruna.com.br, lá tem o número do nosso WhatsApp, a gente pode deixar aqui para o Ivan também, que é 48 99111 1755. 48 99111 1755. É o WhatsApp do Tabelionato, né? Pode ficar à vontade, manda qualquer dúvida que você tiver. Se não for do nosso cartório, a gente responde também e encaminha para onde ou para o órgão, ou para outro cartório. A gente estava conversando antes, e agora que a doutora falou para nós entrarmos no protesto, temos pega a região inteira, o Portal Jaguaruna. A gente fala Portal Jaguaruna, mas é Portal 13 de Maio, Sangão e o Jaguaruna. E uma das nossas competências aqui é o protesto. O protesto, nós fazemos o protesto para essas 3 cidades, porque essas outras cidades, como Sangão e 13 de Maio, como elas são cidades menores, elas não têm um tabelionato de protesto, porque não teria demanda suficiente. Então, essas 3 cidades no protesto, né, frisar no protesto, porque lá tem tabelião de notas, tem, que é reconhecimento de firma, certidão de nascimento, isso tem lá. Protesto não tem. O protesto vem para Jaguaruna, porque nós estamos instalados na comarca. Inclusive vem para Jaguaruna porque todo esse processo hoje é eletrônico. Você pode acessar a Semprot, tá? Eu não sei se a gente já colocou, mas se não colocou, vamos colocar no nosso site o acesso para a Semprot, que é a central do protesto. A gente quase não recebe clientes no balcão para protesto de títulos. Tudo vem online, você não precisa ir ao cartório. Pode ser tudo online, para sua comodidade. Amigo credor, a coisa mais gostosa que você vai ouvir hoje à noite. O protesto para o credor, ele é gratuito. Não paga nada. Cara, não paga nada, não.
Né? E as pessoas não sabem disso. Sabem. Então, muitas vezes, nesse período de pandemia, a pessoa pega lá um cheque de R$50 e fala, não vou porque vai custar no protesto. Manda pra gente. Não custa. Vai lá que a gente vai fazer todo o processo, vai atrás do seu devedor e quem vai pagar as custas do cartório quando for levantar, que vai dar baixa no protesto, é o seu devedor, porque ele que deu causa ao protesto. Porque antes, há um tempo atrás, se cobrava do credor, buscava o devedor, se o devedor pagava, nós devolvíamos o credor. Hoje não. Hoje o credor manda um título de R$50, um cheque, uma nota promissória, um contrato de locação. Exato. Às vezes a pessoa deixou atrasar, não pagou. Manda para o tabelionato de protesto, a gente vai entrar em contato com o devedor, vai localizá-lo, vai fazer a intimação e ele tem 72 horas para fazer o pagamento ou a sucessão ou a reclamação contrária ao credor, se for uma dívida não cabível. Importante também dizer que nesse sistema online a pessoa pode mandar o protesto de casa, ela não precisa sair da loja. Por exemplo, os lojistas aqui de Jaguaruna, eles têm associação com a CDL, manda pela CDL, a CDL manda para nós. Para as pessoas que têm já contato com a Central de Remessa de Arquivos, que é a CRA, agora mudou para Semprot, que agora é a Semprot. Por exemplo, a nossa região é muito rica aqui em cerâmica, cerâmica, né? Sim. Tem várias indústrias de cerâmica. Então, essas indústrias de cerâmica, eles podem pegar os devedores, encaminham o processo para a gente aqui, para que a gente faça a busca do protesto. E é uma ferramenta, Ney, desculpa, o Ney está falando de mim, Evandro, que recupera 65%. Opa! Imagina... 65% em 3 dias e 80% a médio e longo prazo. A longo prazo, 80% dos... A gente recupera... De cada 100 títulos que chega lá no cartório, eu sei, de cada 100 cheques que chega no cartório, 65 deles são pagos em 3 dias. Isso é um dado, né? É um dado fático, né? Não é nós que estamos... Instituto de protesto. Exato. Então, para tu ver que é uma ferramenta também igual à ata notarial. Pouco conhecida, pouco usada, né? E o protesto é a mesma coisa. O lojista aqui, a gente tem um comércio pequeno nesse tempo de pandemia, né, que a gente está sofrendo essa situação, estamos tendo que ficar fechando, né, antes do horário, tendo as nossas restrições. Mande para a gente um cheque de R$50, de R$20, uma duplicata, o contrato, o que for. Às vezes a pessoa tem lá dentro da lojinha os cadernos, aqueles caderninhos com as notinhas ali que a pessoa não pagou. Procura a CDL, nesse caso. A CDL vai verificar o que dá para fazer cobrança e vai encaminhar para nós. Existe um limite máximo de valor? Não existe. Tu pode mandar R$1 como 1 milhão para protesto. Não existe. E às vezes a pessoa... como é que a doutora usa a expressão do peixe lá? Como é que é? Que fica mais caro o molho do que o peixe. Não fica. É barato, não é de graça. É de graça. Você, credor, pode usar o protesto. Pode usar o protesto. Você não paga nada. Você já está no prejuízo, você não vai gastar mais. Não pense que, eu já estou no prejuízo, vou gastar mais. Não, ele vai... É de graça. Quem vai pagar é o devedor depois. E nós temos o Marcos, né, que acredito que muitas pessoas já conhecem, né, que ele é daqui da região, né, ele é o nosso intimador, ele vai atrás do devedor, ele localiza a pessoa, ele explica, faz a notificação. Uma coisa engraçada aqui em Jaguaruna, que a gente constatou recente agora, a gente começou essa semana a verificar, um exemplo, a pessoa foi lá e pagou a dívida, ela não deve mais nada. Eu, Jorge, não devo mais nada pro Evandro, entendeu? Só que o Evandro me protestou. A pessoa paga pro Evandro, ela não vai lá no cartório baixar, aí ela fica com o nome positivado no Serasa. Isso é importante. Exato. Por quê? Porque aquela pessoa, ele mandou para protesto, eu paguei para ele, tá tudo certo. Não, tem que levar lá no cartório pra gente fazer a baixa. E a gente tem um monte de títulos ali que estão pagos. Que a gente só precisa baixar, mas a pessoa tem que ir até o tabelionato para fazer o requerimento da baixa. A gente viu ali, nossa, tem um monte de títulos ali que a gente está ali, a pessoa paga, tudo certo. Só que a pessoa está com o nome nas restrições de crédito só porque não foi no cartório baixar. Ô cidadão Jaguaruna, nem eu sabia disso aí. Tem. O pessoal de casa fica ligado nesse serviço. Olha como é importante, rapaz.
E eu estou ficando assim, são regras, né? Regras que eu e muita gente não sabia, né? Que não tínhamos esse conhecimento aí desses direitos, né? Eu acho muito bacana, maravilhoso esse serviço do cartório. E é a palavra correta, Agora, direito. Um apanhado de tantos serviços que o cartório tem, em média, quantos serviços tem? Um apanhado de tudo. E tu diz em... Tudo, serviço que o cartório oferece hoje. Escrituras de vários tipos, inventário, divórcio, compra e venda, doação. São inúmeros, inclusive porque qualquer contrato pode ser formalizado por escritura pública. Tá, vamos começar lá no balcão, que é a linha de frente. Autenticação. Tu vai bater uma cópia, todo mundo faz. Uma cópia da identidade tu já fez. Sim. Autenticação. Reconhecimento de firma. Tu foi lá reconhecer firma da declaração de residência porque o filho mora na casa da mãe, a mãe mora na casa do vizinho, precisa da declaração de residência para um banco, para alguma coisa. Procuração de carro. Todo mundo já fez procuração de carro. Procuração previdenciária, procuração do INSS, procuração para inventário. Procuração também tem N situações. Certidão de casamento? Certidão, já é no cartório da frente. No registro civil. Aí a pessoa vai lá no registro civil, faz certidão de nascimento, certidão de óbito, certidão de casamento. No registro de imóveis, matrículas negativas do registro de imóveis, elas fazem ali. Uma associação, por exemplo, hoje está muito comum criação de associações para proteção de alguma coisa. Isso é registrado no registro civil de pessoas jurídicas, que é aqui em Jaguaruna, é junto com o registro de imóveis, não é no tabelionato. Às vezes as pessoas fazem uma associação de moradores, ali na sua comunidade, né? Uma associação de moradores. Eu quero montar uma associação de moradores. O que eu tenho que fazer? Tu vai ter que ter um estatuto. Mas esse estatuto eu vou registrar onde? Na junta comercial? Eu vou registrar na OAB? Não, porque é uma pessoa jurídica para fins filantrópicos, que não tem lucro, não vai registrar na junta comercial, que é de empresa. Tu vai registrar onde? Ali no registro de pessoas jurídicas, que é junto com o registro civil aqui em Jaguaruna. Por exemplo, precisa registrar um documento, um diploma, tá com medo de perder um diploma, seu diploma de faculdade, seu diploma de colégio, é no registro de títulos e documentos, que é também aqui em Jaguaruna funciona junto com o registro de imóveis. Porque se tu observar, aqui em Jaguaruna, os cartórios, eles são um na frente do outro, né? Até dá pra ver ali atrás da gente, ali, ó, só atravessar a rua ali. Aqui, ó. Ali, ó, atravessa a rua, um é o tabelionato e o outro é o registro de imóveis. O registro de imóveis, a gente usa a expressão vai no registro de imóveis porque é o trabalho que eles mais fazem, né? Mas ali dentro do registro de imóveis existe, se nós formos pôr ao pé da letra, quatro cartórios. 4 registros. Imagina. É o registro civil de pessoas naturais, o registro civil de pessoas jurídicas, o registro de títulos e documentos e o registro de imóveis. São os 4 que ficam ali. Enquanto no nosso cartório existem 2. Protesto e notas. O notas é tudo aquilo que a gente falou. Reconhecimento de firma, autenticação, escritura, procuração, ata notarial, tudo isso é no notas. Testamento. Você sabe o que é testamento? Então, testamento. É uma outra oportunidade, gente. Testamento dá um pano pra manga. Testamento é gostoso também. Só pra gente deixar assim no ar. A gente, né, se quiser, a gente volta numa outra oportunidade. Sim. Aí o pessoal pode pedir tema pra gente, claro, né? Tem alguma pergunta de alguém? Pergunta e tudo mais. Mas só assim, em linhas gerais, o testamento é uma disposição de última vontade, que a pessoa vai lá, eu lavro esse ato, Maíra, lavro esse ato, só que isso só vai ser de conhecimento das pessoas no dia que você, testador, morrer, né? E você, testador, pode fazer disposições de toda a ordem. Você pode, por exemplo, reconhecer um filho, né, nesse testamento. Você pode, enfim... Eu vou dar uma do cliente agora, tá? Que é uma que eu ouço tudo aí, tu me responde, tá? Eu vou dizer assim, Maíra, o meu pai quer deixar a casa que ele mora, ele só tem aquela, ele quer deixar pra mim e eu tenho mais 3, 4 irmãos. Ele não quer deixar pros outros irmãos, ele quer deixar só pra mim e eu quero fazer um testamento porque eu não quero gastar com inventário. Eu consigo? Misericórdia. Primeiro de tudo, aí ó, você já tá entrando numa só área isso que não liga. vai dar, mas só pra vocês entenderem, existe algo em registro, em direito civil que se chama legítima. O que é a legítima? 50% do patrimônio seu, testador,
necessariamente fica para os herdeiros necessários. No meu caso, o meu pai não poderia dispor da casa inteiramente só para mim, porque o Código Civil exige que ele deixe 50% para a legítima, que é para os herdeiros. Mas existem hipóteses em que ele poderia fazer isso, no caso Sim. de deserdação e tal, mas isso pra gente... Mas no padrão seria isso. Não pode. E o testamento também, ele não exime de fazer o inventário, né? Como a gente vê, às vezes, no filme, lá nos Estados Unidos, o cara deixou pro cachorro. Primeiro que não pode. No Brasil tá, não esquece, pode. Você não pode né? deixar pro seu Diferente cachorro. da lei de lá daqui. Muito. Bastante. Uma coisa que é muito importante, vamos desmistificar isso, tá? Que é uma coisa que todo mundo diz, que cartório é uma burocracia desnecessária, que é uma herança portuguesa e que só existe no Brasil. Mentira! Muitos países do mundo, mas assim, ó, Itália, Portugal, diversos países têm cartório. E os Estados Unidos, que todo mundo usa para comparar, porque nos Estados Unidos não tem cartório. Realmente, não. Tem o tabelião, né? Não, o notário. Sabe quem é o tabelião nos Estados Unidos? Pode ser qualquer pessoa. E eu esqueci o nome do filme que eu assisti há algumas semanas, que a pessoa fala sobre o reconhecimento de firma que um tabelião teria feito, só que o tabelião, como pode ser qualquer pessoa, essa pessoa simplesmente pode sumir e você nunca mais encontrar o tabelião. Porque lá é um serviço particular. Aqui no Brasil existe um concurso público de provas e títulos muito difícil que você tem que prestar para exercer a função, você tem que ser qualificado, você passa por esse concurso, é uma coisa totalmente diferente. O tabelião tem essa responsabilidade, essa responsabilidade por todos os atos que a gente pratica. E mesmo que a gente esteja passando por Jaguaruna, vai embora de Jaguaruna, o acervo vai ficar registrado. Sim. Né? Todo o ato que a gente praticou aqui, ou se um dia a doutora Maíra sair de Jaguaruna, ou vir em outro tabelião, né? Os atos praticados, eles estão registrados aqui em Jaguaruna, eles estão ali no acervo, tá ali, então tu vai encontrar, né? Tu vai localizar. Temos acervos de Temos, nossa. Olha, por exemplo, um cliente, qual que é o nome daquele cliente que fez a doação do traslado? Deixa eu agradecer. É a família dos Jarbas. Bittencourt. Família Bittencourt, quero agradecer imensamente, respondendo a pergunta. Eles levaram para nós alguns traslados, alguns de 1900, traslados de escrituras, que é porque, vamos explicar o que é traslado, rapidinho aqui. O que é a escritura? A escritura, ela vai ficar lá nos nossos livros. A gente tem lá uma centena de livros no cartório. O que é o traslado? O traslado é aquela primeira cópia daquela escritura que foi lavrada no livro de notas. Que a pessoa levou para casa. Eles trouxeram, essa família querida, um abraço à família Bittencourt, trouxeram para nós 3 traslados de escrituras que foram feitas em 1930, 1940, e eu que já estudei e fiz faculdade de História, não terminei, tá, mas comecei, eu sou apaixonada por esses documentos antigos. Eu falei, Jorge, pelo amor de Deus, será que eles não me dão? O Jorge falou, não, acho que eles não dão. Eu falei, ai, tenta, Jorge, tenta. E eles doaram esses traslados. Esses traslados estão lá no nosso mezanino, no móvel. Para quem quiser ir ver. Para quem quiser ir ver, a gente mostra. Eu vou postar no nosso Instagram. Eu tenho lá no meu Instagram, eu fiz uma foto porque eu achei lindo aquele local. A gente colocou um móvel todo iluminado, assim, igual que ficam aquelas escrituras. Igual um museu. Então, assim, um abraço à família Bittencourt, à família aí do Jarbas, por essa doação. Eu que sou apaixonada por essa parte histórica. Cumpre informar que foi a mulher do Jarbas, a Marcele, que deu, porque o Jarbas não queria dar. Você, olha, uma querida, obrigada. Vai lá ver como ficaram bonitas as escrituras lá. Te convido para tomar um café e conhecer lá como é que ficou. Ficou super bacana. E uma das coisas que a gente veio para cá e a gente aprendeu na região, né? Porque nós não somos daqui, nós estamos aqui desde 2016, mas adotamos Jaguaruna, né? Minhas filhas estudam aqui, a gente adora. E a gente foi buscar a história do cartório através do próprio cartório, né? Tu perguntou do acervo, a gente vai atrás dos livros e vai olhando os atos mais antigos, as escrituras bem antigas lá, e a gente, né, descobriu que Jaguaruna era um distrito lá de Laguna,
Imagina, né? Tubarão. Depois Jaguaruna passou a ser um distrito de Tubarão até se emancipar, mas o cartório já estava lá na época de Laguna aqui. Né? Ele já estava lá atrás, né? Então a gente tem atos dessa época lá, né? No cartório. Estão todos ali. Então mesmo, né, comparando com os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos se perdem as coisas não. através. Aqui não. Nós Se temos alguém aqui. fazer uma pesquisa escolar, Tem acesso aos livros. Na verdade, estudo. a gente precisa ver essa questão do acesso, porque o que acontece? O conteúdo dos livros se dá ciência ao interessado do conteúdo dos livros por certidão. Né? Qualquer manipulação dos livros, até por uma questão histórica e tudo mais, nós é que manipulamos esses livros. Eventualmente, numa situação de exceção, nós poderíamos fazer um pedido ao nosso juiz, corregedor, para que um historiador, uma pessoa tivesse acesso aos livros. Mas, via de regra, não é possível, porque esses livros são documentos públicos, muitas às vezes se já desfazem estão até na se mão. desfazendo por serem documentos muito antigos, e o conteúdo desses livros para o cidadão é dado por meio de certidão. Mas no sentido, alguém tiver uma curiosidade de ver, pode ir até o cartório, a gente obviamente não vai dar o livro na sua mão, mas dentro das dependências do tabelionato, nós temos uma sala, né, maravilhosa lá para reuniões, a gente pode, pode mostrar, porque às vezes a pessoa tem o interesse de ver. Claro que os livros mais delicados a gente toma muito cuidado e não gosta disso, né? Até pelo fato de que possa vir a se perder. Mas até tem eu tenho responsabilidade por esses livros. Mas a gente tem essas escrituras que foram doadas, que elas estão expostas. Traslado, né? Elas estão lá expostas para as pessoas verem, né? Basta nos perguntar que a gente vai ter prazer em mostrar. Né? Até porque é a história da cidade. Né? A história de Jaguaruna. E, aliás, era Nossa Senhora das Dores de Jaguaruna. O nome da cidade? Era um distrito ainda, digamos que era uma comunidade. Das Dores de Jaguaruna. Inclusive, acho que a gente podia depois até publicar lá no Instagram. A gente lembra a data aí? A gente tem tudo anotado, de cabeça eu não lembro, mas é antes de 1900. 1900 de Guaraná com rolha, né? Eu acho que é antes, até na época de 1800 alguma coisa. Final do século dali de 1800. Mas eu me comprometo a fazer um post nos próximos dias. A gente tem essas informações, nós temos, né? É muito gostoso ver que parece uma cidade nova, mas a comunidade aqui já está há bastante tempo enraizada aqui, com certeza. Né? Então, vocês são natural qual município? Na minha naturalidade, eu nasci em Chapecó. Chapecó. Porém, me criei aqui no litoral, né? Eu sou, muita gente sabe, eu sou de Florianópolis, né? Me criei aqui no litoral. Mas a minha naturalidade é chapecoense. Eu sou chapecoense. Chapecó Oeste também tem muita história. Tem, lá é maravilhoso. E a Maíra? Eu sou natural de São Paulo, capital, mas eu já estou em Santa Catarina. Eu sou paulista, eu sou paulistana de nascimento e catarinense de coração. Tudo que eu tenho eu devo a esse estado maravilhoso. Cheguei aqui só com a minha mudança e o meu carro na época. Então tudo que eu devo a esse estado maravilhoso que eu adotei para ser a minha casa. Estou aqui há mais de 10 anos. Meu primeiro cartório foi a Escrivania de Paz de Gravatal, que eu assumi em janeiro de 2010. Caramba! Aqui pertinho. E tu vê, Ivan, que ela já tá há tanto tempo aqui que ela já tá com o nosso, né? Ela já puxou o nosso. Já é catarinense. Já sou catarinense. Ela já tem o nosso chi também. Eu tô falando chiado já? Tá puxadinha, cantadinha, ela não percebe. Pessoal, vou treinar um pouquinho mais. Agora, aproveitando só os minutinhos finais, não sei se tem as perguntas. Mas aproveitando os minutinhos finais, eu queria dizer para a população que, claro, eu recebi a delegação, fiz o concurso público e recebi a delegação do Tabelionato de Notas e Protestos de Jaguaruna. Sou muito grata aí por isso, agradeço todos os dias, adoro esse lugar. Mas nós do Tabelionato, nós decidimos fazer algo além dos nossos serviços ordinários.
E no nosso site nós temos vários projetos, inclusive de caráter social, né? Como por exemplo o cartório na praia, que a gente limpa uma vez por mês as praias. A gente não está fazendo por conta da pandemia, mas tem vários vídeos nas nossas redes sociais. Você telespectador, pode acompanhar. Nós temos o projeto Cartório Saudável, que incentiva um meio de vida mais saudável. Tem que informar porque as pessoas precisam saber. O projeto Cartório na Praia, ele foi premiado no Haris, né? Muitas pessoas não sabem, tem mas até assim, diplominha na no Brasil, né, tem 5.000 municípios, vamos jogar ali, sei lá, 6.000 cartórios no Brasil. O prêmio Haris levou o nome de Jaguaruna para Aracaju, né? Foi, a gente recebeu. E Jaguaruna recebeu o tabelionato, o terceiro lugar do Brasil inteiro, no projeto social Cartório na Praia. E imagina, tem pessoas que ouviram o nome de Jaguaruna no Brasil inteiro, né? Então imagina, o terceiro lugar no país, não é em Santa Catarina, não é na região, é no país. O terceiro lugar do projeto social foi premiado através do programa Haris, que é um programa socioambiental, né, que cuida dessa gestão e responsabilidade social. Inclusive, a gente, quando nós fomos receber esse prêmio, alguns colegas falaram assim, não, mas Jaguariúna, cidade do rodeio? Eu falei, não, Jaguaruna, cidade das praias, mais de 35 quilômetros de faixa litorânea, num dos lugares mais fantásticos do Brasil, que é Santa Catarina. Então, as pessoas achavam até que era a cidade lá do rodeio de São Paulo, famosa pela festa do peão, mas não, nós ganhamos o terceiro lugar do prêmio Haris com muita satisfação, inclusive porque os 2 primeiros cartórios foram de capitais, né? Cartórios grandes. O único cartório do interior. O único cartório de interior foi o nosso, muito orgulho disso também, com o projeto Cartório na Praia. E ganhamos ainda o prêmio Diamante de Gestão de Qualidade. Gestão de qualidade, de bom atendimento. Que é o maior prêmio na nossa categoria cartório. Digamos que é o MBA dos empresários, é o prêmio Diamante para cartório. Jaguaruna novamente ganhou em Santa Catarina também. E aproveitando a audiência aqui do portal Jaguaruna, eu gostaria de pedir, nós estamos com uma campanha assistencial de arrecadação de roupas e alimentos para a população que está sofrendo com a pandemia. Muita gente perdeu o emprego, perdeu casa, perdeu tudo, ainda teve o ciclone para atrapalhar ainda mais. Então nós no tabelionato, nós estamos arrecadando alimentos não perecíveis, agasalhos, roupas, enfim, o que você puder doar para ajudar as pessoas necessitadas, nós estamos arrecadando no tabelionato e vamos doar para as pessoas aqui da nossa cidade, da nossa comunidade que precisem. Então pedimos para você que puder ajudar. Olha, não é uma cesta básica. No final do ano a gente estava arrecadando a cesta básica. Não, a gente está arrecadando de tudo. Pode ser um agasalho, pode ser 1 quilo de arroz, pode ser 1 quilo de feijão. Alimentos não perecíveis. Ajude a gente a ajudar a quem precisa. E a gente tem outras campanhas sociais, claro, que a gente faz, que é o Fecha com a Gente, que a gente arrecada as tampinhas PET e os lacres solidários, a gente doa para a PAI, que depois ela faz o transporte para pegar as cadeiras de rodas, a gente tem o Natal do Bem também, que ano passado a gente arrecadou muitas cestas, acho que uma cesta básica para cada família carente de Jaguaruna, que tem lá, né, o CRAS, né, que eles têm. Então a gente conseguiu arrecadar, então a gente gosta de Jaguaruna, a gente faz parte da comunidade de Jaguaruna. A gente adorou vir aqui para expor isso, para vocês entenderem que o cartório faz a parte dele, que se vocês precisarem da gente, principalmente nesse momento difícil, nós estamos aqui para ajudá-los, né? E é importante que a gente tenha essa interação, essa ligação, que a gente converse a mesma língua, porque às vezes as pessoas ficam envergonhadas de tirar uma dúvida aqui, eu não vou perguntar isso, o cara vai achar que eu sou bobo, sou burro, sou idiota, não. Se tiver vergonha de ir lá perguntar no cartório, manda no WhatsApp, pergunta. Manda uma pergunta no direct, no Instagram, quantas Quer vezes saber das nossas já campanhas, isso. entra no nosso site. Vai ser um prazer ter você, jaguarunense,
ajudando a gente não só na arrecadação de alimentos, roupas, mas limpando a praia, quando se Deus quiser essa coisa de vai coronavírus passar. Aliás, pode se sentir seguro para ir ao cartório, a gente está com totem de álcool gel com acionamento no pé, a gente está com aquele termômetro de medir na testa para não deixar ninguém infectado entrar com sintomas, né, entrar na serventia. Nós no cartório, nós estamos com todos os guichês isolados. Desde quando a OMS declarou a pandemia, não tinha nem o decreto estadual, Isso. a gente já estava se Fomos preocupando. O primeiro tabelionato do Estado a fazer isso. E isso nós nos preocupamos não só com a nossa equipe, mas com você, usuário, né? Então a gente sabe, as pessoas às vezes chegaram lá e falaram: poxa, mas vocês acham que a gente está doente? Não, é que a gente não sabe se a gente está doente. Então essa é complicado. Né? Acho que nem a OMS tem uma opinião formada sobre qual é né? A gente vê vários profissionais da área da saúde divergindo diariamente, né? Então imagina a gente que é leigo nessa situação, né? Então a gente criou protocolos de segurança dentro do tabelionato, protocolos para vocês, para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores, para a gente, né? Então, e use a linha digital, que é mais importante. Acho que se a pessoa quer ficar em casa, fica em casa, mas manda para o cartório pelo WhatsApp. Por e-mail. Acesse o site, pesquise ali na Semprot, as nossas redes sociais. Estamos disponíveis virtualmente, não só presencialmente no cartório, mas virtualmente para atender você, usuário. Eu posso fazer uma escritura na esfera digital? Pode. Manda também. Tudo pelo WhatsApp, manda pelo e-mail, a gente se comunica, a gente troca as informações necessárias. A gente agora, né, a prefeitura deu um acesso para o ITBI online, né, que começou a funcionar recentemente. Então a gente está se adaptando a esse novo momento, todo mundo, né, precisa se adaptar, a gente vai ter que se acostumar com essa situação, né, mas não significa que a gente precisa parar totalmente. A gente pode, de outras formas, continuar vivendo, né, continuar fazendo seus negócios, e até porque a saúde e a economia nesse momento elas precisam andar muito próximas, muito, né? Às vezes para tudo, por exemplo, como teve Tubarão ali, é complicado. É necessário, porque a saúde, obviamente, vem em primeiro lugar. Porém, os efeitos colaterais disso podem prejudicar. Então a gente tem que ter essa consciência, usar máscara, usar o álcool em gel e, né, buscar caminhos alternativos para... Etiqueta da tosse, né? Exatamente, a etiquetinha da tosse. Inclusive temos esse vídeo né, que a gente no cartório a doutora Maíra gravou, lá na telinha, explica para os nossos usuários. Eu gravei um vídeo, foi que dia 12, dia 13 de março. Eu pretendo gravar outro agora um pouco mais atualizado, explanando, e nós colocamos assim vídeos motivacionais também. A gente coloca, enfim, vídeos com imagens bonitas, vídeos com músicas, né, enfim, dando uma motivação nesse período tão difícil que nós estamos vivendo. E, enfim, estamos prontos para receber com a máxima segurança, com toda a higiene necessária, você usuário, seja online, seja presencialmente no cartório, e estamos à disposição, estamos preparados e estamos à disposição para sanar todas as dúvidas que venham aí pelo portal Jaguaruna, pelas nossas redes sociais, pelo nosso site. Estamos aqui para servir vocês, porque sem vocês nada do que a gente faz teria sentido. Estamos aqui por vocês e para vocês. Exatamente. Legal, que aula que nós estamos tendo aqui de conhecimento com o serviço do nosso cartório. A Marilé Ricardo diz aqui: estão todos de parabéns, o cartório de Jaguaruna, esclarecendo dúvidas muito bem, já usei 2 cartórios, parabéns. Obrigada. Parabéns ao tabelionato de Jaguaruna, que foi o primeiro do sul de Santa Catarina a tomar medidas protetivas contra o Covid, diz aqui a Silvia Fernandes. A Marileia Ricardo aqui está feliz. Nosso amigo Ney diz aqui: eu vou fazer uma visita. Isso, Ney, vai lá tomar um café com a gente. Ó, ainda vou tomar café, ele botou aqui, ó. Olha só, você falar, ó. Ainda vou tomar café, ó, transmimento de pensação, Ney. É folgado, hein? Ele é folgado, não vai atrás do Ney.
Eu vou tomar café com a doutora, diz ele aqui, ó. Pode vir, vamos tomar café. O Vanderlei, o nosso ex-secretário de Educação, está parabenizando aí vocês, ó. Realmente estão de parabéns. Obrigada, obrigada, Jaguaruna, somos muito gratos. Obrigada. Aqui, vamos ver, entrevista muito boa mesmo. Parabéns, Flávia Crespo. Essa é minha irmã, é suspeita. A irmã. É, Crespo, né? Eu sou a Maíra Martins Crespo, Flávia Crespo é minha irmã. Que gostoso. Você tem que voltar para dar mais explicação. Ó, vocês gostaram? Estão gostando da entrevista? Com certeza. Então vocês têm que comprometer a voltar de novo. Voltamos. Inclusive surgiram temas aqui para o portal Jaguaruna, porque aí nós podemos direcionar mais, né? É, claro, porque às vezes as dúvidas elas são mais práticas, né? Sim. Então a gente pode explanar, dar uma, né? Não digo aula, porque eu não me considero professor de nada, mas a gente pode, né, ajudá-los, né, a entender melhor o nosso trabalho, né? E mande dúvidas, pergunte, que é isso que a gente quer. Uma sugestão de tema para nós voltarmos, ou um post que a gente possa fazer. A gente já postou sobre as diferenças dos dois tipos de reconhecimento de firma, nós já postamos sobre regime de bens no casamento. Inclusive o regime de bens, diferente da comunhão parcial, se faz por uma escritura pública, que também nós fazemos no tabelionato, que se chama escritura pública de pacto antinupcial. Então tem muitos assuntos, é uma imensidão de assuntos, então mande a sua sugestão, seja pelo nosso direct, seja pelo portal, e a gente volta com o maior prazer para interagir com você, jaguarunense, e com todos os telespectadores aí. É uma satisfação muito grande ter participado desse bate-papo tão gostoso aqui com vocês. Legal. A Marilé disse aqui que parabéns a entrevista, mandou beijos aqui a Marileia, muita gente parabenizando aí a presença dessa dupla de conhecimento aí para os nossos munícipes, porque aqui em Jaguaruna realmente o pessoal está precisando um pouco mais de conhecimento e através do portal a gente tem que trazendo aqui pessoas altamente técnicas para esclarecer algumas dúvidas. Hoje foi o caso do cartório, o serviço do cartório. Aliás, ficou bem dito que o cartório, além de ter esse serviço, a gente vai tentar trazer em outra oportunidade para esclarecer outros serviços, como o cartório aí. Que bom que a gente tem um cartório aqui tão competente, um cartório realmente muito atuante aqui no nosso município. Gente, muito obrigado. Ó, eu falei para vocês que a hora passa rápido. Olha lá o relógio. Pois é, nossa, passou mesmo. Quando tá gostoso. Puxa vida, foi muito bom, muito bacana. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Agradecendo mais uma vez. Pode mandar um abraço pro pessoal. Uma consideração final, né? Consideração final. Eu quero agradecer a minha família, a minha irmã Flávia. Beijão, minha irmã, te amo. Minha mãe, que deve estar assistindo, não deve ter mandado o recadinho, mas deve estar assistindo. Meus irmãos, meus amigos, meus amigos, meus colegas de profissão. Eu quero agradecer a toda a população de Jaguaruna que nos prestigia e nos prestigiou hoje, nos prestigia todos os dias. Como eu disse, nada disso teria sentido sem vocês. Nós estamos aqui por vocês e para vocês. Muito obrigada por tudo. Eu mandar um abraço, acho que a família é a base de tudo, né? Mandar um abraço mandar um beijo gostoso para minha esposa, a Carol, para as minhas filhas, Georgia e Lorena, né? Para todos que estão nos assistindo, né? Para minha família, acredito, né? Tenho fé, porque se não estiver assistindo depois, vocês vão ver comigo. Puxa a orelha lá, Jorge. E claro, né, para todos os amigos e companheiros aí que estão nos acompanhando, né? E volto a frisar novamente, sendo repetitivo, a gente está aqui porque a gente gosta, é o que a gente faz. A gente escolheu essa profissão, então nós temos amor por ela. Não é por obrigação, é porque a gente gosta mesmo do que a gente faz. Então a gente tenta fazer da melhor forma possível. Isso aí. Bacana, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você chegou agora? Não se preocupe. O portal tem o nosso serviço lá, nosso servidor, e você vai chegar lá e assistir a reprise aonde e quando você quiser. E lembrando que segunda nós temos mais entrevista exclusiva aqui no portal, sempre no horário nobre. Obrigado pelo carinho da audiência. TV Portal, a sua programação local, 24 horas.